Era uma tarde de domingo na congregação, o sol já inclinava para o poente, mas a luz que vinha do céu parecia mais forte dentro daquele salão. Os irmãos cantavam o hino 123 com voz firme, e o jovem Mateus, ali no banco da frente, sentia o coração apertado como sempre. As mãos suavam, o peito doía, e cada olhar que cruzava com o seu era como uma faca. Senhor, será que hoje também vou sair correndo? Pensava, enquanto as lágrimas ardiam nos olhos. Ele já havia tentado de tudo, médicos, remédios, terapias, mas a fobia social o aprisionava há anos. Até que naquela tarde, algo mudou. O irmão mais velho ao seu lado, um homem de barba branca e mãos calejadas pelo trabalho, percebeu seu sofrimento. Sem dizer palavra, colocou a mão no ombro de Mateus e começou a orar em voz baixa, mas com uma autoridade que só vem de quem conhece a Deus de verdade. Pai Celestial, olha para este jovem. Tu sabes o que ele passa, as noites sem dormir, o medo que o paralisa. Mas a tua palavra diz que não nos deixe espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Em nome de Jesus, quebra estas cadeias. A oração não era longa, mas cada palavra pesava como chumbo no ar. Mateus sentiu um calor estranho percorrer o corpo, como se algo dentro dele estivesse se soltando. Quando o irmão terminou, olhou nos olhos do rapaz e disse com voz serena: Filho, você não está sozinho. Deus está aqui, e Ele vai te libertar. Mas você precisa crer. Não é só querer, é crer de verdade. Mateus balançou a cabeça envergonhado. Eu já orei tanto, irmão, e nada muda. O velho sorriu, como quem já havia ouvido aquela desculpa 1000 vezes. Você orou com as suas forças. Agora vai orar com a força dele. Vamos juntos? E ali mesmo, entre os bancos, os dois se ajoelharam. Não foi uma oração bonita, cheia de palavras rebuscadas. Foi um clamor. Mateus começou a chorar não de vergonha, mas de uma dor que finalmente encontrava saída. Senhor, eu não aguento mais. Eu quero te servir, quero louvar o teu nome, quero estar entre os teus sem este medo. Tira isto de mim. E então, como um suspiro profundo, veio a resposta. Não foi uma voz, não foi um trovão. Foi uma paz. Uma certeza tão forte que Mateus levantou do chão diferente. Os irmãos ao redor não sabiam o que acontecia, mas sentiram o Espírito mover. Alguns se aproximaram, colocaram as mãos sobre ele e começaram a orar também. Uma irmã, dona de casa simples, mas cheia de fé, disse: Glória a Deus. Eu vi o Senhor trabalhar na vida do meu filho assim também. Ele cura, irmão, ele cura. Mateus sentiu as lágrimas secarem, e pela primeira vez em anos, respirou fundo sem sentir o peito arder. Algo havia saído dele. Algo pesado, escuro, que o acompanhava desde a infância. Quando a reunião terminou, ele não correu para casa como fazia sempre. Ficou. Conversou com os irmãos, olhou nos olhos deles sem baixar a cabeça. O menino da escola dominical, sem entender bem o que acontecia, puxou sua manga e disse: Tio, o senhor tá sorrindo. Mateus riu, algo que não fazia há tanto tempo, e agachou para ficar da altura da criança. É, meu filho, Deus me deu um presente hoje. O menino, com a sabedoria simples das crianças, respondeu: Ah, então o senhor vai ter que dar um presente para ele também, né? E foi aquilo, tão puro, que fez Mateus entender. A cura não era só para ele. Era para que pudesse servir. Nos dias que seguiram, as tentações voltaram. O medo batia à porta, sussurrando. Foi só emoção, nada mudou. Mas Mateus havia aprendido uma coisa: a fé não é sentir, é confiar. Toda manhã, ao acordar, ele orava: Senhor, hoje eu escolho te seguir mesmo que o medo venha. Tu és maior. E assim, passo a passo, a vitória chegava. Ele começou a participar das reuniões de jovens, a dar testemunhos, a visitar os enfermos. Não era mais o rapaz que tremia ao falar com alguém. Era um servo. Um milagre ambulante. Um domingo, meses depois, um jovem novo chegou à congregação. Tinha os olhos baixos, as mãos trêmulas, e Mateus reconheceu naquele rosto o próprio passado. Não hesitou. Sentou ao lado dele e colocou a mão em seu ombro, como aquele irmão havia feito por ele, e disse: Eu sei o que você está sentindo. Mas Deus tem um plano. Quer orar comigo? E assim, a corrente de milhares que já haviam sido libertos continuou. Porque na congregação, não há espaço para o medo quando o Espírito Santo está presente. E Mateus? Hoje ele é um dos que mais canta. Não tem a voz mais bonita, não sabe todas as notas, mas canta com o coração. Porque cada hino é uma lembrança de que foi tirado das trevas para a luz admirável de Deus. E quando alguém pergunta como ele foi curado, ele responde com um sorriso: Não foi um milagre de um dia. Foi um milagre que começou num dia, mas continua até hoje. Porque a cada manhã, Deus me dá forças novas. E isso, meu irmão, é a maior prova de que ele é real.
E assim, entre orações, lágrimas e sorrisos, a obra de Deus segue. Não com alarde, não com propagandas, mas no silêncio do coração daqueles que creem. Porque o Senhor não muda. Ontem, hoje e eternamente, Ele é o mesmo. E para quem o busca de verdade, a libertação vem. Não como queremos, não quando queremos, mas como Ele sabe que é melhor. E isso, irmãos, é a maior certeza que podemos ter. O jovem que chegou naquele domingo com os olhos baixos se chamava Lucas. Ele não conseguia nem levantar a cabeça para olhar o irmão que lhe estendia a mão. As palavras de Mateus ecoaram em seu coração como um chamado que ele não conseguia ignorar, mas também não tinha forças para responder. Eu sei o que você está sentindo. Aquela frase simples foi como um bálsamo em sua alma ferida. Porque de fato ninguém mais entendia. Os pais achavam que era timidez, os amigos diziam que era frescura, os médicos falavam em ansiedade. Mas Lucas sabia que era algo mais profundo, algo que o aprisionava como correntes invisíveis. Ele aceitou orar, mas as palavras não saíram. Apenas lágrimas. Mateus não se apressou. Não forçou. Apenas permaneceu ali com a mão no ombro dele, repetindo em voz baixa: Senhor, este irmão precisa de ti. Tu conheces o seu coração. Dá-lhe paz. E foi assim, no silêncio daquela oração sincera, que Lucas sentiu algo estranho. Uma calma que não vinha de si mesmo. Não era a ausência de medo, mas uma presença maior que o medo. Algo que ele não conseguia explicar, mas que o fez respirar fundo pela primeira vez em anos. Nos dias que seguiram, Lucas começou a frequentar as reuniões. Não falava, não cantava, não participava. Apenas ouvia. Mas cada palavra do irmão que pregava parecia dirigida diretamente a ele. Deus não nos deixou órfãos, dizia o servo. Ele está aqui mesmo quando não sentimos. Lucas queria acreditar, mas as dúvidas eram muitas. Uma noite depois da reunião, ele se aproximou de Mateus e perguntou, com voz trêmula: Como você sabe que Deus está ouvindo? Às vezes eu oro e sinto que minhas palavras batem no teto e caem no chão. Mateus sorriu não com desdém, mas com compreensão. Eu também já me senti assim. Mas uma coisa eu aprendi: Deus não responde sempre como a gente quer, mas Ele sempre responde. Às vezes, a resposta é apenas uma paz que a gente não entende de onde vem. Outras vezes, é uma porta que se abre quando a gente menos espera. E foi exatamente assim que aconteceu com Lucas. Uma tarde, enquanto caminhava para casa após o trabalho, ele sentiu um aperto no peito tão forte que teve que parar e se sentar numa calçada. Não era medo dessa vez. Era algo físico, como se o ar não entrasse. Ele fechou os olhos, lembrando das palavras de Mateus, e murmurou: Senhor, se tu existes, me ajuda. Não houve voz do céu, não houve luz brilhante. Mas de repente, uma senhora que passava por ali parou e perguntou: Moço, você está bem? Lucas balançou a cabeça, envergonhado. A senhora então sentou-se ao seu lado e disse: Eu sei que você está passando por algo difícil, mas Deus não esquece de ninguém. Ela não era da congregação, não conhecia Lucas, mas aquelas palavras foram como água em terra seca. Quando ele chegou em casa, o aperto no peito havia passado. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que não estava sozinho. Na reunião seguinte, Lucas chegou um pouco mais cedo. Não falou com ninguém, mas sentou-se num canto onde podia ver o irmão que pregava. O tema era sobre a providência de Deus. Ele sabe das nossas necessidades antes mesmo que a gente peça, dizia o servo. E Lucas pensou naquela senhora na calçada. Como ela soube que ele precisava ouvir aquelas palavras? Como ela apareceu exatamente naquele momento? Não era coincidência. Era Deus. E pela primeira vez, Lucas sentiu algo novo: gratidão. Não porque seus problemas tinham acabado, mas porque no meio deles, Deus estava agindo. Os dias foram passando, e Lucas começou a participar mais. Primeiro, apenas levantando a mão nas orações. Depois, cantando baixinhos hinos. Até que numa noite de oração, ele sentiu um impulso no coração. Precisava testemunhar. Não tinha palavras bonitas, não sabia como começar. Mas quando se levantou, as palavras vieram. Eu vim aqui cheio de medo. Mas Deus tem me mostrado que Ele está comigo. Não sei explicar, mas sinto que estou mudando. Não foi um testemunho longo nem eloquente. Mas foi verdadeiro. E quando ele terminou, muitos irmãos se aproximaram para abraçá-lo. Um deles, um homem mais velho, disse: Filho, isso que você está sentindo é o Espírito Santo trabalhando em você. Não pare de buscar a Deus, porque Ele não vai parar de te abençoar. E assim, Lucas foi descobrindo que a cura não era a ausência de medo, mas a presença de Deus. Havia dias em que a ansiedade voltava, dias em que ele ainda sentia as mãos tremerem. Mas agora, ele sabia para onde correr. Uma noite depois de um dia especialmente difícil, ele se ajoelhou no seu quarto e orou: Senhor, eu não aguento mais.
Por favor, me ajuda. E naquela mesma hora veio à sua mente um versículo que ele havia ouvido na reunião. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Não foi uma voz audível, mas foi como se Deus estivesse falando diretamente com ele. Lucas chorou. Não de tristeza, mas de alívio. Porque pela primeira vez ele entendia que não precisava carregar sozinho os seus fardos. Com o tempo, Lucas começou a ajudar outros que chegavam à congregação com as mesmas lutas. Não como alguém que tinha todas as respostas, mas como alguém que entendia a dor e podia dizer, eu também passei por isso. Mas Deus é fiel. Ele aprendeu que a fé não era a ausência de dúvidas, mas a decisão de confiar mesmo quando as dúvidas vinham. E aos poucos, os medos foram perdendo força. Não porque Lucas se tornou mais forte, mas porque ele descobriu que a força não estava nele, mas em Deus. Um dia, durante uma reunião de oração, Lucas sentiu um desejo intenso de agradecer, não por palavras, mas por ações. Ele se levantou e pela primeira vez cantou um hino em voz alta. Não era um cantor, sua voz falhava, mas não importava. O que importava era que, naquele momento, ele estava adorando a Deus com todo o seu coração. E quando terminou, sentiu uma alegria que não vinha das circunstâncias, mas de algo muito mais profundo, a certeza de que Deus o havia ouvido. Hoje, Lucas não é mais o mesmo jovem que chegou à congregação com os olhos baixos. Ele ainda tem seus momentos de luta, mas agora sabe onde encontrar forças. Ele aprendeu que a cura não é um destino, mas uma jornada. Uma jornada em que a cada passo Deus se revela mais real, mais presente, mais fiel. E quando alguém pergunta como ele conseguiu superar, ele responde com um sorriso, não fui eu, foi Deus. Ele não tira o problema sempre, mas ele dá a paz no meio do problema. E isso, para mim, é o maior milagre. E assim, a obra de Deus continua. Não com grandes espetáculos, não com sinais estrondosos, mas no silêncio dos corações que se rendem a Ele. Porque o Senhor não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E para aqueles que o buscam de verdade, a libertação vem. Não como a gente quer, não quando a gente quer, mas como Ele sabe que é melhor. E isso, irmãos, é a maior certeza que podemos ter, que Deus está no controle, que Ele ouve as nossas orações, e que no seu tempo, Ele age. Não porque mereçamos, não porque somos perfeitos, mas porque Ele é bom, e a sua bondade dura para sempre. E a história de Lucas, como a de Mateus e de tantos outros, é apenas mais uma prova de que quando entregamos nossas fraquezas a Deus, Ele as transforma em testemunhos da sua glória. Porque o Senhor não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E no final, não somos nós que somos elogiados, mas Ele. Porque todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E isso, irmãos, é a nossa maior vitória, saber que no meio das nossas lutas, Deus está conosco. E isso basta. Lá no fundo da sala de reuniões, onde a luz das lâmpadas se misturava com o brilho dos olhos úmidos, Lucas se sentou pela primeira vez sem sentir que o chão ia abrir debaixo dele. Não era mais o mesmo rapaz que meses antes tremia só de pensar em cruzar a porta da igreja. Agora ele respirava fundo, olhava para os irmãos e sentia algo que nunca havia experimentado antes: paz. Não a ausência de medo, porque o coração ainda batia um pouco mais forte quando alguém se aproximava, bate a certeza de que mesmo se as mãos suassem e a voz falhasse, Deus estava ali, segurando cada parte dele. E foi numa dessas noites que o irmão José, um dos mais velhos da congregação, se aproximou com aquele jeito calmo que só quem já viu muitas lutas e muitas vitórias tem. Sentou-se ao lado dele e sem pressa perguntou: Filho, como está o teu coração? Lucas não esperava aquela pergunta. Podia ser um cumprimento, um tudo bem, de rotina, mas não. Era uma pergunta que vinha de quem realmente queria saber. E pela primeira vez ele não sentiu a necessidade de dar uma resposta curta ou inventar uma desculpa para sair correndo. Respirou fundo e falou a verdade: Irmão, ainda sinto medo. Mas agora sei que não estou sozinho nele. O irmão José sorriu, daquele sorriso que parece guardar décadas de orações respondidas. Isso é crescimento, meu filho. Não é a falta do medo que prova a tua fé, mas a tua capacidade de ficar firme mesmo com ele. Lembra do que está escrito: não te deixei, nem te desamparei. Deus não prometeu tirar todos os medos, mas prometeu estar contigo em cada um deles. E isso faz toda a diferença. Então colocou a mão no ombro de Lucas e orou, não com palavras bonitas ou longas, mas com a simplicidade de quem fala com um pai: Senhor, este jovem é teu. Tu conheces melhor do que ele mesmo. Dá-lhe forças não para ser corajoso como o mundo quer, mas para confiar em ti como uma criança. Porque a verdadeira coragem não é não ter medo, é saber que tu és maior do que qualquer medo. Em nome de Jesus, amém. E Lucas sentiu algo estranho acontecer dentro dele.
Não foi um raio, não foi um som do céu, mas uma quietude. Como se, de repente, todas as vozes que gritavam dentro da sua cabeça, e se falarem contigo, e se rirem, e se não gostarem de ti, fossem abafadas por uma voz mais forte e mais suave, eu estou aqui. Não era uma voz audível, mas era real. Tão real quanto o banco de madeira onde estava sentado, quanto o hino que os irmãos cantavam na frente, quanto o cheiro de café que vinha da cozinha depois da reunião. Nos dias que seguiram, Lucas começou a notar coisas que antes passavam despercebidas. Como a irmã Maria, que toda semana chegava cedo para arrumar as cadeiras, mesmo com as mãos doloridas da artrite, e nunca reclamava. Ou como o irmão Pedro, que depois de perder o emprego continuou lendo a Bíblia em voz alta nas reuniões com a mesma firmeza, como se soubesse que Deus já tinha uma saída. Ou ainda a irmã Ana, que mesmo depois de anos sem ver o filho se converter, ainda orava por ele todas as noites com lágrimas, mas com esperança. Aqueles não eram heróis. Eram pessoas comuns como ele, que haviam aprendido a confiar em um Deus que não falha. Uma tarde, enquanto ajudava a limpar a igreja, Lucas se viu conversando com o irmão Tiago, um jovem que também tinha lutado com timidez. Às vezes acho que nunca vou ser normal, confessou Lucas, passando o pano no banco. Tiago parou de varrer e olhou para ele com seriedade. Normal? Irmão, não somos chamados para ser normais. Somos chamados para ser fiéis. E fidelidade não é ausência de luta, é persistência na luta. Olha para Abraão, para Moisés, para Davi. Todos tiveram medos, todos erraram, todos choraram. Mas Deus os usou não por causa da força deles, mas por causa da fidelidade dele. Então, não se preocupe em ser normal. Preocupe-se em ser dele. Aquelas palavras ecoaram em Lucas como um eco que não queria se calar. E foi assim, aos poucos, que ele começou a entender que a cura não era um ponto de chegada, mas um caminho. Um caminho onde, em alguns dias, ele conseguia levantar a mão para dar um testemunho curto na reunião. Outros dias ainda sentia o peito apertar quando alguém olhava muito para ele. Mas mesmo nesses dias ele já não se desesperava. Porque havia aprendido uma coisa: a fé não é a ausência de stormas, mas a certeza de que há um porto seguro no meio delas. Certa vez, depois de uma reunião em que ele havia conseguido ler um versículo em voz alta pela primeira vez, a irmã Clara, uma senhora de cabelos brancos e mãos sempre ocupadas com algum serviço, se aproximou e segurou seu braço com carinho. Meu filho, quando eu era moça, tinha tanto medo de falar em público que até sonhava com isso. Um dia, o irmão que presidia a reunião me chamou para ler um salmo. Minhas pernas tremiam tanto que achei que ia cair. Mas sabe o que aconteceu? Li. E não foi perfeito, não foi bonito, mas foi sincero. E Deus não quer perfeição, Ele quer corações rendidos. Você hoje leu com a voz trêmula? Sim, mas leu com o coração firme. E isso, para Deus, vale mais do que 1000 palavras ditas sem medo. Lucas sorriu, porque aquela mulher, com suas rugas e sua voz doce, falava como se tivesse visto o próprio Deus a sentir enquanto ele lia. Com o tempo, Lucas passou a notar que os milagres não eram só as curas instantâneas que a gente ouve falar. Eram também as pequenas vitórias do dia a dia. Como o dia em que conseguiu olhar nos olhos de um desconhecido e dizer a paz do Senhor. Ou quando, depois de meses, finalmente aceitou o convite para ajudar na distribuição de folhetos, mesmo com as mãos suando. Ou ainda quando, numa reunião de oração, ele se levantou e pediu aos irmãos que orassem por ele, não com vergonha, mas com a humildade de quem sabe que precisa de Deus e dos irmãos. E foi numa dessas noites de oração que algo inesperado aconteceu. Enquanto os irmãos intercediam por ele, Lucas sentiu uma dor no peito, não uma dor física, mas uma como se algo muito pesado estivesse sendo arrancado de dentro dele. Não foi barulhento, não foi dramático, mas foi real. Quando abriu os olhos, as lágrimas escorriam sem que ele percebesse, e o irmão que estava ao lado apenas colocou a mão em seu ombro e disse: Deus está te libertando, filho. Não tudo de uma vez, porque ele sabe o que você aguenta. Mas está libertando. E Lucas soube, naquele momento, que era verdade. Nos meses seguintes, as mudanças foram tão naturais que até ele mesmo demorou a perceber. Um dia, estava sentando no fundo da sala por hábito. No outro, já não se importava mais em sentar na frente. Começou a chegar mais cedo nas reuniões, não por obrigação, mas porque queria ajudar. Passou a orar em voz alta nos cultos de família, não porque fosse obrigado, mas porque sentia que tinha algo a dizer. E o mais surpreendente, começou a notar que outras pessoas também tinham medos, também tinham lutas e que muitas vezes só precisavam de alguém que dissesse: eu também já passei por isso. Mas Deus é fiel. Até que chegou o dia em que o irmão que presidia a congregação o chamou para uma conversa. Lucas, nós temos visto o teu crescimento.
Não é perfeição, não é ausência de medo, mas é um coração que busca a Deus de verdade. E o Senhor tem usado isso. Queríamos te pedir para ajudar na escola bíblica das crianças. Não para ensinar sozinho, não para ser perfeito, mas para ser um exemplo de que Deus muda vidas. Lucas sentiu o coração acelerar. Crianças? Falando para um grupo? Era tudo que ele mais temia anos atrás. Mas, dessa vez, o medo não o paralisou. Ele apenas respirou fundo e disse: se Deus quer, eu vou. E foi assim, entre pequenos passos e grandes milagres silenciosos, que Lucas descobriu que a verdadeira cura não é a ausência de fraquezas, mas a presença de Deus nelas. Porque Ele não nos promete uma vida sem lutas, mas nos promete que em cada luta Ele estará conosco. E isso, irmãos, é tudo o que precisamos. Hoje, quando alguém pergunta a Lucas como ele superou a fobia social, ele não dá uma resposta pronta. Ele conta a história. Fala das noites em que chorou, dos dias em que quis desistir, das orações que parecia que não eram ouvidas. Mas também fala das mãos que o seguraram quando ele achava que ia cair, das palavras que o fortaleceram quando ele achava que não tinha mais forças, da paz que invadiu seu coração quando ele menos esperava. E no final sempre diz a mesma coisa: não foi eu, foi Deus. Ele não mudou meu jeito de ser, mas mudou meu coração. E isso fez toda a diferença. Porque a obra de Deus não é sobre nos tornar diferentes de quem somos, mas sobre nos tornar quem Ele quer que sejamos. E isso, irmãos, é o maior milagre de todos, que no meio das nossas fraquezas, Deus se revela forte. Não porque mereçamos, não porque sejamos suficientes, mas porque Ele é bom. E a sua bondade dura para sempre. E assim, a história de Lucas se junta à de tantos outros que, como ele, descobriram que a fé não é sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar aquele que tem. Que a vitória não é a ausência da batalha, mas a presença do capitão. E que no final de tudo, não somos nós que seremos elogiados, mas aquele que nos sustentou em cada passo. Porque no fim das contas, a maior prova de que Deus está vivo não são os sinais no céu, mas as vidas transformadas na terra. E isso, irmãos, é o que nos faz seguir em frente, saber que não importa quão grande seja a nossa luta, o nosso Deus é maior. E isso basta.